Nós hoje vamos dar prosseguimento à temática que nós iniciamos na aula passada. Eu me refiro à gravitação universal. Você se lembra? Lá nós estudamos os modelos cosmológicos e estudamos também as características, os elementos geométricos de uma figura chamada elipse. Por que fizemos isso? Porque nós hoje vamos destrinchar as leis do movimento planetário, chamadas leis de Kepler. Johannes Kepler foi um astrônomo alemão e assistente de Tycho Brahe. Ele se utilizou dos dados do seu mestre para aperfeiçoar o modelo copernicano, sintetizando os resultados em 3 leis conhecidas como as leis de Kepler. Considerando um referencial fixo no Sol, por efeito da lei da gravitação universal, o movimento dos planetas ao redor do Sol acontece segundo as 3 leis de Kepler. Na verdade, as 3 leis de Kepler não se aplicam apenas às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Elas valem, de modo geral, para qualquer corpo em órbita ao redor de outro corpo, num referencial em que este está em repouso e quando a interação entre eles é gravitacional. Por exemplo, a Lua e satélites artificiais têm órbitas que seguem as leis de Kepler num referencial fixo na Terra, e as luas de Júpiter seguem as leis de Kepler num referencial em que Júpiter está em repouso. Ao tentar encontrar uma curva que se ajustasse aos dados obtidos pelas pacientes observações de Tycho Brahe, referentes ao planeta Marte, Kepler verificou que, apesar de muito próxima da circunferência, a figura geométrica que mais se aproximava dos dados era a elipse. A primeira lei de Kepler, chamada Lei das Órbitas Elípticas, diz que, num referencial fixo no Sol, as órbitas dos planetas são elipses e o Sol ocupa um dos focos. As excentricidades das órbitas dos planetas do Sistema Solar são muito pequenas, ou seja, as órbitas são quase circunferências, o que fez com que a maioria dos astrônomos daquela época acreditasse que a órbita fosse mesmo circular. A órbita mais achatada é a do planeta Mercúrio. A figura mostra em escala a órbita de Mercúrio com os 2 focos. Uma das órbitas menos achatadas é a da Terra. Aqui vemos a órbita da Terra com os 2 focos. A interação gravitacional entre o Sol e cada um dos planetas pode ser representada por forças inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre o planeta e o Sol. A primeira lei de Kepler é exatamente uma consequência disso. A segunda lei de Kepler, chamada Lei das Áreas, afirma que num referencial fixo no Sol, a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos compreender isso um pouco melhor. Observe a figura. As áreas A1, A2 e A3 são iguais. A segunda lei de Kepler informa que são iguais os tempos levados pelo planeta para percorrer os correspondentes arcos BC, DE e FG. Portanto, o módulo da velocidade linear do planeta é tanto maior quanto mais perto do Sol ele se encontra. De qualquer forma, como as órbitas são aproximadamente circunferências, a variação relativa do módulo da velocidade linear dos planetas é também pequena. A segunda lei de Kepler é consequência do princípio de conservação do momento angular. A terceira lei de Kepler, que também é conhecida como lei harmônica, afirma que num referencial fixo no Sol, o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse que representa a órbita desse planeta. Uma explicação necessária. Como as trajetórias elípticas, como já discutimos, são praticamente circulares, nós estamos considerando que esse semi-eixo maior
é igual ao raio da trajetória. Combinado? Mas vamos explicar um pouco mais isso. Chamando de T o período de revolução do planeta em torno do Sol e considerando que o raio da trajetória é igual ao semi-eixo maior da elipse, em razão de ela ser praticamente um círculo, nós vamos ter que a terceira lei garante que t ao quadrado é igual a k vezes r ao cubo. K é uma constante de proporcionalidade que tem valor aproximadamente igual para todos os planetas. Nós também podemos obter essa relação considerando um modelo em que as órbitas planetárias são circunferências, ou seja, considerando o movimento de cada planeta ao redor do Sol como um movimento circular uniforme num referencial em que o Sol está em repouso, combinado? Nesse caso, a força gravitacional do Sol sobre o planeta é igual à força centrípeta do movimento circular uniforme correspondente. E aí nós vamos poder escrever mv² sobre o raio é igual à força gravitacional G vezes a massa do planeta vezes a massa do Sol dividido pelo raio ao quadrado. Ora, nós estamos considerando que o raio e o semi-eixo maior da órbita são iguais. Se o planeta leva um tempo t para dar uma volta completa ao redor do Sol, nós vamos ter que a velocidade linear desse planeta na órbita será 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência, sobre o tempo, que é o período t. Dessa maneira, nós vamos entender que o período ao quadrado é 4π² sobre gm, que multiplica o raio ao cubo. Ou seja, 4π² sobre gm, a constante gravitacional vezes a massa do Sol, é exatamente o valor dessa constante de proporcionalidade K. Aqui nós podemos ver por que K tem aproximadamente o mesmo valor para todos os planetas. Primeiro, aproximadamente porque as órbitas planetárias são aproximadamente circunferências e o mesmo valor para todos os planetas porque K só depende da constante universal G e da massa do Sol. Porém, se nós fizermos um cálculo mais próximo da realidade, ficaria indicado que K também depende da massa do planeta. Bom, apesar de Kepler ter introduzido as primeiras relações matemáticas descrevendo o movimento dos planetas, segundo Marcelo Gleiser, físico brasileiro e professor de astronomia, os elementos de seu sistema correspondiam ainda a uma manifestação da fé religiosa. Mas faltou muito pouco para Kepler conceituar a força gravitacional, porque havia três questões fundamentais que ainda instigavam o ambiente cultural da época. Por exemplo, havia indagações como o que causa a queda dos objetos próximos à superfície terrestre? Ou ainda, qual a relação entre os movimentos dos planetas e o movimento dos corpos próximos à superfície da Terra? Quem viria, afinal, tratar satisfatoriamente essas questões? Ora, isso seria tarefa para Sir Isaac Newton, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos dar sequência a este conteúdo, fazendo a terceira aula sobre gravitação universal, estudando a ideia de gravidade em Newton. Não perca, portanto.